Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Why Podcast, uma turma legal, super descontraída com um papo maravilhoso que vai contribuir para o seu crescimento. Um abraço e vamos começar. Então, pessoal, como o Dr. Marcelo aqui deu a apresentação do nosso Why Podcast, eu quero estar iniciando aqui com o Dr. Caio e estar perguntando a ele qual é o seu porquê e por que você está aqui envolvido com a gente nesse Why Podcast. A iniciativa é excelente, sabe, David? Eu acho que todos estão aqui com um propósito muito bem definido. A entrega do nosso melhor. Eu acho que fornecer a nossa melhor versão às pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, esse é o nosso grande porquê. Eu sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, sou pós-graduado em Direito do Trabalho, mas voltado para a área de compliance empresarial. E o meu porquê estar aqui hoje, né, e nas demais participações que terei, é entregar qual a direção certa, qual é a estratégia que os grandes empreendedores do nosso ano de 2021 eles precisam para poder vencer e conquistar a melhor gestão que teriam. Né? Meu nome é Caio Salles e eu estou aqui pronto a contribuir com vocês para que isso possa acontecer. Show de bola, a gente tem pessoas de peso aqui contribuindo com a gente para trazer o melhor conteúdo para você que está aí em casa assistindo. E agora eu passo a vez para o Dr. Jorge aí tá se apresentando e dizendo qual é o seu porquê e por que as pessoas devem estar ouvindo ele aqui nesse Why Podcast. David, eu tô aqui porque o meu porquê é enxergar o outro, é verificar na necessidade do outro, de que maneira eu posso contribuir, seja na condição de advogado, que sou, mas eu queria deixar um pouco o jurídico agora de lado. Eu queria olhar para o outro, tentar sentir a dor do outro e poder contribuir para que essa pessoa possa avançar. Avançar com nível de excelência. Não dar um passo, mas saber que esse passo vai ser o primeiro de muitos que virão na frente. Show de bola, sensacional. É muito importante a gente somar na vida de outra pessoa, né, a partir da nossa experiência que a gente tem. E agora eu vou chamar uma pessoa extremamente animada e descontraída, que é o Dr. Marcelo. Ele vai estar aí se apresentando e dizendo o seu porquê. Muito bem, pessoal. Meu porquê é porque tinha que ser mesmo, tá? Marcelo, por quê? Por quê? Porque sou eu e talvez tenha sido meu destino. Eu cresci numa família, numa casa onde todo mundo disse, olha, meu pai em especial, né? Quando você crescer, faça tudo na vida. Só não seja nem advogado, nem servidor público. Eu cresci com essa barreira na cabeça, David, Lucas, Jorge, Caio, meus amigos, minhas amigas. E segui isso. Segui, estudei, segundo grau terminado, cursinhos que a gente podia fazer na área de exatas. Passei em 3 engenharias. Engenharia civil, engenharia eletrotécnica e engenharia de Minas. E, por incrível que pareça, entrei nas 3 faculdades, manhã, tarde e noite. Aí cheguei, eu no primeiro semestre abandonei a eletrotécnica, continuei na federal e continuei também na civil, né? Porque a engenharia era o mundo, mas eu não me identificava com aquilo, não era o meu porquê. Até que depois de 2 anos cheguei em casa e disse, olha, estou largando a faculdade, estou largando as faculdades e vou fazer direito, porque eu me identifico e farei. Foi um chororô, aquela coisa toda, mas achei o meu porquê, pessoal. Achei o meu porquê. Hoje eu ajudo pessoas, eu ajudo a minha classe, estou na OAB há mais de 9 anos, contribuindo também, resolvendo problemas em especial. Esse é o meu porquê. E o porquê daqui é exatamente o nosso nome. Why Podcast, para você ter o seu Because. Segue a gente. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Eu acreditava que eu era uma pessoa hiperativa, né? Mas agora eu vi que realmente existem pessoas mais hiperativas que eu. E eu vou estar passando aqui a palavra agora para Lucas, tá falando aí sobre qual é o seu porquê, aí porque você está aqui contribuindo com a gente no iPodcast. Fala pessoal, como é que vocês estão? O meu porquê de estar aqui no iPodcast é para que eu possa levar um pouco do meu propósito. Eu estava até conversando com o David mais cedo, que uma das coisas que me fascina é ver pessoas bem com aquilo que eu estou compartilhando com ela. E recentemente eu fiquei muito feliz com uma pessoa que disse, Lucas, eu comecei a ler porque eu vi tu postando as coisas no Instagram. E isso me impactou, ou seja, isso me deu mais forças para continuar lendo e continuar levando isso para que as pessoas comecem a estudar, comecem a buscar uma solução na vida delas. Então o meu porquê vai muito mais de trabalhar com marketing digital. Hoje eu sou gestor de mídias sociais, hoje a gente empreende no mundo digital
E isso é só uma gotícula do que a gente vai fazer no mercado, é só uma gotícula do que a gente vai fazer aqui no iPodcast. A gente vai impactar muitas pessoas, pessoas vão ser transformadas através desse podcast. Vai ter pessoas saindo da depressão porque vai escutar conselhos saindo daqui. Vai ter pessoas tirando a ansiedade da vida, buscando uma solução, um norte, porque a gente se uniu para que as coisas acontecessem aqui. Então, se você está aqui, seja muito bem-vindo, porque aqui você está no local certo. Só que agora eu quero saber do apresentador, eu quero saber do David, qual é o seu porquê, o que é que você está fazendo aqui e quais os seus objetivos, quais as suas metas, o que é que você veio fazer aqui. É isso aí, é muito bom perguntar o porquê das outras pessoas e é pior ainda ouvir o porquê das outras pessoas e chegar no seu e você começar a duvidar aí do seu porquê. Só que assim, eu acredito muito em pessoas, sabe? Pessoas hoje é o maior ativo que a gente tem no mundo. E cada uma pessoa que está aqui nesse iPodcast vai contribuir com a vida de você que está aí em casa assistindo. E você pode perceber que cada um que está aqui, ele tem uma vontade assim de ajudar pessoas a partir da sua especialidade, tá contribuindo e transbordando na vida dessa outra pessoa. E eu também não sou diferente. Eu sou educador financeiro e investidor e meu maior desejo é ver que as pessoas comecem a ter um relacionamento bom com o seu dinheiro, um relacionamento amoroso com o seu dinheiro, não tratando o dinheiro como seu Deus, mas entendendo que o dinheiro é seu servo e você não é servo do dinheiro. Então eu, como um jovem, hoje em pleno século XXI, onde o maior número do Brasil de endividados, o número do Brasil de endividados cresce a cada dia, é até mesmo um desafio para a gente jovem ter uma boa educação financeira e pior ainda é investir o seu dinheiro. Então eu estou no mercado aí para desmistificar a educação financeira e investimento e provar para todo mundo que é capaz sim começar a investir com pouco e assim poder surfar a onda dos juros compostos e ter uma vida boa aí no futuro. Então eu me chamo Davi Barbosa, eu tenho 22 anos de idade e estou aqui para contribuir com vocês e nessa área de educação financeira e investimentos. E eu também queria estar falando que nesse podcast aqui vai passar outras pessoas que são empresários. Esse aqui é apenas o primeiro, é apenas a apresentação. E você aqui está conhecendo quem é que está por trás desse iPodcast, desse podcast maravilhoso que está se iniciando aí. Um podcast que é muito além de um bate-papo aqui, simplesmente é onde a gente vai estar trazendo aqui um conteúdo para você, vai ser até um pouco educacional, onde você vai aprender sobre cada área em específico e você vai aprender da melhor forma. Você não vai aprender apenas teoricamente, você vai aprender na prática. Você vai aprender como o Dr. Marcelo viveu e agora ele ensina para você como que você pode estar vivendo aí, se aperfeiçoando na sua área, como o Jorge, como o Caio e assim também como o Pedro, como o Lucas, perdão, e até mesmo, eu estou confundindo o Pedro com o Lucas aí, e até mesmo comigo aqui, como eu já falei. Mas para ficar um pouco mais dinâmico e não só nessas apresentações de nós mesmos, de você já sair daqui desse episódio, que é de apresentação, com um conteúdo e entendendo o que vai vir por aí, eu queria jogar a pergunta para os três, para o Dr. Caio, para o Jorge e o Marcelo, e perguntar qual é a importância hoje da advocacia, qual é a importância do direito na vida do cidadão. Porque na minha área, na área de dinheiro, na área de educação financeira, muita gente não sabe a importância de uma boa educação financeira e não entende a importância de investir. Acredita que investir só quem investe é quem é rico, quem é multimilionário. Mas, na verdade, você precisa investir para daí se tornar rico e multimilionário, independente de qual área seja. Então, qual é a importância do direito na vida do cidadão comum, da pessoa física comum, sem ser empresa aí? Excelente pergunta, Lucas. Excelente pergunta, até porque nós mesmos debatemos isso aqui no escritório e isso a gente pode levar para todos os lugares da vida, né? A gente pode debater isso na igreja, a gente pode debater isso em mesa de bar, porque é um assunto que puxa a curiosidade. Nós sempre fomos um grande crítico da questão do direito na sociedade, né? Em especial, eu posso puxar isso para mim. E hoje, já com uma larga experiência da advocacia, eu digo com categoria. Por quê? Porque direito não faz parte da educação infantil. Não estou falando de ensino médio, não. O ensino médio devia ser obrigação. Falando de educação infantil. Vamos lá. Todo mundo é cidadão. A Constituição brasileira tem lá uma cláusula pétrea, a cidadania. Agora a pergunta, se você sabe o que é ser cidadão. É diferente. Quais são os direitos de um cidadão? Não é? Nós vivemos num sistema
capitalista, de bens de consumo. Você só tem acesso a alguma coisa através do capital, né? Mas ninguém te ensina isso. Isso está ligado muito ao seu trabalho, David. Mas, via de regra, somos consumidores natos. Mudando agora no mundo digital também, você tem a probabilidade de comprar digitalmente. Mas eu te pergunto, quem aqui tem maturidade e educação na escola de direito de consumo? Ninguém. Todo mundo aqui casa, ou quer casar, ou não quer casar, ou morre um dia. E quem entende um pouco, tem um mínimo de conhecimento de direito civil? Zero, né? Então, minha autocrítica, a crítica da sociedade, é porque o direito ele não faz parte da base. Falta para a gente, falta para a sociedade, para crescer como um país melhor, a gente ter essa noção de um ensino fundamental e médio, a inclusão de matérias, e eu não digo aquela cadeira de direito que se estuda na faculdade, mas a iniciação à cidadania, a um direito constitucional, a um direito de consumo, a um direito civil em específico. Então, essa é a necessidade para que hoje, pessoas mais maduras, mais cientes da sua vida, não precise efetivamente ter dúvidas numa contratação, numa situação que é cotidiana, é rotineira e é diária. Puxando isso que Marcelo falou, além disso, te gera independência. Apesar de ser advogado, eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, a maioria das nossas perguntas que recebemos são de pessoas que deveriam estar recebendo essa informação lá na escola, lá no ensino fundamental. E isso torna essas pessoas mais independentes. Se ela vai comprar uma caixa de chocolate e está lá a etiqueta dizendo que tem R$ 8,90 e R$ 7,50 para a mesma caixa, o Código de Defesa do Consumidor é claro. Ele diz que o menor valor é o valor que prevalece. Então ele não precisaria estar ligando para Jorge, para Marcelo, para João, para saber que o que vale é aquele menor valor. É porque justamente as pessoas elas acreditam que elas só precisam do direito, só precisam de um advogado de fato quando ela tem um problema, né? Primeiro elas não entendem que o direito ele é preventivo, né? Para me prever e me proteger antes desse problema, não é isso? Isso. E a informação ela devia estar entrelaçada à própria situação que Marcelo falou sobre cidadania. O que é ser cidadão? Ele já explicou. Mas quais são os teus direitos? A gente, claro, não vai entrar aqui de maneira profunda no direito e nas searas do direito, mas os direitos mínimos que fazem parte do teu cotidiano, as pessoas, infelizmente, ainda não sabem e se sentem inseguras. E o que é que se faz isso? Como o mundo é capitalista, a maior força vai se sobrepor à menor força. E aí você vai ter que precisar de um advogado ou recorrer ao poder judiciário para poder prevalecer algo que você deveria saber desde lá atrás. E é essa independência que a gente hoje quer trazer nesse podcast. É mostrar para as pessoas que elas podem ser independentes, elas podem ser autocríticas de como o mundo é, independente de ter uma orientação de um advogado. A gente quer transformar a vida das pessoas e que elas possam olhar com olhar crítico, saber quais são os direitos dela e os deveres também. Não vamos esquecer dos nossos deveres como cidadãos. A gente precisa pagar imposto. Se a gente reclama que tem um buraco na rua da gente, será que tu está pagando imposto? Ou tu está fazendo daquele jeitinho para não pagar aqui, para não pagar ali e depois só fazer reclamar, dizer que a vida está ruim? Então esse também é o sentido desse podcast. Exatamente. Eu fico até emocionado. Eu quase derrubei o microfone aqui minutos atrás, quando estava ouvindo o David falar sobre... Eu acho que eu só vou fazer uma pontuação aqui de algo que Lucas falou. Ajudar pessoas é muito bom. No ano passado, em novembro, eu fui para o Rio de Janeiro e depois de fazer a palestra que tive sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nós fomos para Copacabana. No final da tarde, era umas 4h30, 5 horas, e na orla de Copacabana havia umas pessoas da Nigéria que estavam vendendo brindezinhos, chaveiros, algumas coisas sobre o Cristo Redentor, né, miniaturas. Coisas artesanais, né? E eu comprei um monte de coisa, né? Comprei vários para família, algumas coisas para colocar também em casa. E ao final, depois que eu comprei, ela olhou para mim com aquele sotaque. Ela disse: muito obrigado, você me ajudou, né? Só que ela falou de uma forma tão sensível, você me ajudou, que aquilo me tocou de uma forma que vocês não imaginam, né? Eu já tive outra experiência também, eu até compartilhei com os colegas no escritório, em que uma pessoa, depois de noticiar que nós ganhamos o processo, ela só fazia chorar no telefone, ela não conseguia mais falar comigo, tá certo?
e ela dizia desculpe e chorava, mas emocionada por ter ganhado, porque aquilo era a vida dela. Era o imóvel que ela tinha e ela não podia perder, né? Porque ela morava com os pais e os pais eram idosos, ela precisava cuidar daquela família. E você saber que a sua profissão, aquilo que você faz, ajuda pessoas, não só o dinheiro, que talvez o dinheiro naquele momento não vale nada, né? Mas a satisfação de saber que você pôde ajudar é muito importante, né? E existe alguns problemas macros da nossa sociedade que precisam ser resolvidos. E quando nós sabemos que nós temos não só o poder de ajudar, mas o dever de ajudar na resolução daqueles problemas, nós começamos a nos posicionar. O problema da educação, como citou Marcelo, ele é muito grande. A educação macro, não é? E se eu tenho, mesmo que seja um pequeno conhecimento sobre um assunto, por que não educar a sociedade? Por que não transmitir, franquear conhecimento? E é isso que as pessoas precisam ver aqui no podcast. É isso. Esse, na minha opinião, é o meu grande porquê. Deve ser o nosso grande porquê. É educar a sociedade, é ensinar, é repassar conhecimento. A Constituição Federal, quando vocês perguntaram sobre a advocacia, é função essencial à justiça. É função essencial ao Estado. Por quê? Porque o nosso dever é informar a sociedade sobre os seus direitos. E por que não informar a sociedade sobre os direitos que começaram a se institucionalizar desde o ano de 2020, mais fortemente, obviamente, é claro que já vinha em uma rotina, que é o posicionamento digital, que é as vendas digitais, que é a vida, a sociedade digital hoje que existe. Nós vivemos uma revolução 4.0 e o direito precisa acompanhar a evolução social, e nós estamos aqui exatamente para poder dizer para vocês: as regras estão mudando e nós sabemos delas e vamos repassar isso para você de forma gratuita, né? Porque é o nosso dever social fazer isso e é o nosso compromisso. Hoje eu assumo um compromisso, não só com vocês, colegas que estão aqui, mas com todos aqueles que estão nos assistindo, de repassar esse conhecimento para você. Então, se você quiser aprender mais, continua conosco. Eu vou passar para o Lucas estar falando também, só que o Caio estava falando aí que ele estava lá em Copacabana e fez uma compra lá e a menina agradeceu e ele sentiu sinceridade do coração dela. Eu me lembrei de uma ocasião. É porque assim, eu há muito tempo eu sempre falo que eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Só que o pessoal, por ter uma mente um pouco fechada, e assim, eu não cobro deles porque eles vieram de um tempo diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, naquele tempo, ele não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Então, a ideia de trabalho que os pais passaram, até para os nossos pais, nossos avós, é muito diferente do que a gente vem recebendo hoje com a tecnologia, com o marketing, com a internet. As coisas estão extremamente aceleradas, a informação está acelerada. Então, a gente tem esse pensamento muito rápido e quando eu falo isso, eles pensam que está associado apenas ao dinheiro. Só que existe uma essência que eu acredito que cada um de nós tem aqui dentro de si, que é ajudar pessoas. E a gente ajuda pessoas nesse podcast aqui, entregando um conteúdo que passa a ser educacional, um conteúdo que a gente está interagindo assim entre si, cada um está aprendendo até mesmo de caráter, de pessoa, de carreira a se seguir. Mas existe também um modelo da gente ajudar, como o Caio falou, que é através do nosso trabalho. Eu ajudo através da educação financeira, prestando o serviço a essa pessoa. Só que existe outro modo ainda, que é através do fruto do nosso trabalho. Que, como assim? Através do dinheiro de fato. Porque existem pessoas que precisam de conhecimento. Existem sim pessoas que precisam de emprego, então eu posso ajudar ela com conhecimento, eu posso ajudar ela com emprego, mas existem pessoas que precisam de comida. Então é aquela história, se uma pessoa ela cai do navio e está se afogando, não sabe nadar, eu vou lá e jogo uma boia e salvo ela, ou eu jogo um livro de como nadar. Então existe às vezes em algumas pessoas uma necessidade da gente agir de imediato. E teve um dia que eu não lembro bem o nome do estabelecimento, mas era um supermercado extremamente grande em Olinda, e daí eu cheguei lá com um amigo, a gente estacionou o carro e saiu, e veio um rapaz com uma criança no braço, empurrando um carrinho de rua, e ele pediu comida a gente.
E na hora, a gente não tinha nada porque a gente tava chegando no supermercado. E daí, um colega meu que tava comigo, ele falou, ó, fica aqui que a gente vai lá dentro, a gente compra umas coisas e deixa contigo. Por quê? Porque a criança, ele em si, sensibilizou a gente. E a gente entrou, fez o que a gente ia fazer, comprou o que a gente ia comprar, e a gente dividiu, e cada um pegou um saco, e a gente foi pegando arroz, feijão, macarrão, foi pegando tudo, uma comida de uma semana. Foi comidas que dava pra fazer rápido, biscoito. A gente fez uma mini feira pra ele, colocou no saco, um saco só, bem grande, e saiu. No que a gente saiu do supermercado, no estacionamento, a gente não achou mais ele. E aquilo doeu tanto no coração da gente, que a gente se doou pra comprar, se doou dinheiro, se doou pra ajudar. E a gente viu que tinha uma criança ali, uma criança de colo, uma criança de braço. E a gente rodou 3 vezes lá o estacionamento, não achou, perguntou ao segurança, e o segurança não tinha visto. Só que eu coloquei no carro e falei pro meu colega, cara, se Deus fez a gente comprar isso, é porque alguém tá precisando. E a gente saiu, no meio do caminho, alguém vai pedir a gente vai parar em alguém. E quando eu tava muito perto de casa, eu já tava desanimado, e eu pensando, poxa, Deus ia ajudar, e o cara sumiu, o cara saiu na hora que a gente ia ajudar. A gente ia ser ajuda, porque quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Então é bom essa sensação de ajudar. E quando eu cheguei num sinal perto da minha casa já, um rapaz, ele veio com uma caixinha de papelão vender doce, vender goma. E daí tinha bem pouquinho. Ele disse, irmão, eu tô precisando comer. E só tem esse pouquinho aqui. Você pode comprar com qualquer moeda para eu comprar qualquer coisa. Aí eu olhei pro banco de trás, peguei o saco. Até o meu colega pegou comigo o saco e disse, irmão, tu tem aonde cozinhar? Aí ele falou, numa humildade tão grande, ele disse, na minha casa tem um fogão de lenha, que a gente faz com lenha e carvão. Então aqui tem arroz, feijão, macarrão, tem biscoito Maria, tem bolacha, tem tudo. E a gente pegou o saco e deu a ele. Ninguém nunca me agradeceu tanto na vida como aquele rapaz agradeceu. Eu saí do sinal, fui pra outra faixa pra ir pra minha casa e o cara tava no lugar. Ele parou na frente de uma farmácia, ficou no chão vendo tudo e ele tava gritando, irmão, obrigado. Eu fui embora e ele gritando, obrigado. Ele agradeceu tanto que ele pegou um negócio na mão, olhou pra mim e fez, isso é mentira, né? Isso é uma pegadinha, alguma coisa. Ele não acreditou que a gente tava dando a ele. Então, assim, a gente saiu dali tão feliz, meio que renovou a gente, e a gente sai feliz 2 vezes, uma porque a gente tá ajudando, e uma porque Deus nos ajudou e nos proporciona a ajudar outras pessoas. Então, essa é a essência desse podcast aqui, essa é a essência de cada um que está aqui. Não é simplesmente por mero aparecimento, a gente não quer apenas aparecer, a gente quer transformar a vida das pessoas, e a gente vai transformar na medida que a pessoa tá precisando. E como o mundo aí que eu falei, que a informação ela é muito rápida, o marketing está envolvido aí no dia a dia. Eu queria que Lucas falasse aqui pra gente qual é, agora eu acertei o nome. Queria que Lucas falasse aqui pra gente como é que uma empresa ela precisa saber que ela necessita do marketing, porque tem muita gente que é resistente. Eu pergunto isso para a empresa e para a pessoa física comum. Como é que o marketing é importante, assim como a advocacia, a educação financeira é importante na vida da gente? 90 anos atrás, a gente sabia que era importante utilizar o fax. E a empresa que não tinha o fax, não tinha e-mail, não tinha essas informações de essencial, ela não girava. E as empresas que se atualizavam, ela crescia. E a mesma coisa é no digital hoje. A gente sabe que no período da pandemia, as empresas caíram, as empresas foram perdendo, mas aquelas que estavam posicionadas e começaram a se posicionar no digital. Quando eu falo digital, é no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer rede social e na internet em si. Aquela que se posiciona de forma certa, de forma estratégica, ela começa a faturar muito mais da fatia desse mercado. Ou seja, ela se atualiza e ela começa a expandir, ela começa a crescer, ela começa a chegar em locais que ela não conseguia chegar sem a internet. Então hoje, o objetivo da gente também aqui é trazer um pouco essa visão do mercado digital. É fazer você entender que aqui também você vai poder aprender. Aqui você vai receber conteúdo gratuito. Coisas que pessoas lá fora vendem esse conteúdo e a gente vai trazer esse conteúdo de forma gratuita para te ajudar, para te capacitar e para somar com o teu crescimento, com a tua empresa, com o teu negócio, com o que for preciso. E baseado nisso foi que nasceu a Why Podcast para também contribuir com a tua vida. Então, como o David falou, a gente não vai contribuir apenas com o conhecimento, a gente também vai contribuir de diversas formas possíveis para que cada um aqui cresça, para que cada um aqui evolua, tá certo? E aí, eu queria saber de vocês quais seriam os próximos passos para os próximos vídeos aqui no podcast.
as pessoas que vão vir, quais são os objetivos, quais são as metas que a gente vai ter aqui para o Why Podcast, para que a gente possa crescer e acrescentar na vida daquela pessoa que está assistindo ali. Perfeito. Eu na verdade, até pensei das próximas vezes trazer aqui o conhecimento voltado para o compliance. Então, o nosso grande objetivo é falar sobre posicionamento digital, é falar sobre gestão financeira e é falar sobre compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, empreendedorismo também, empreendedorismo, tudo isso voltado para um crescimento dos empreendedores e pessoas que estão precisando desse nosso conteúdo hoje, tá certo? E principalmente conhecer o seu porquê, e é por isso o nome do nosso podcast, né? O Why Podcast, Why Porquê. Essa é a grande finalidade. É começando pelo porquê, tá certo? Descobrindo o porquê, a razão, o sentido. Eu ouvi uma frase do Leandro Carnal, é um filósofo, historiador, e ele disse o seguinte: viver sem sentido é pior do que não viver, tá certo? Viver sem sentido é pior do que não viver. Então, pergunte o porquê você está aqui, né? O porquê você está vivendo. Não tenha medo de morrer, né? Tenha medo de nunca ter vivido. Tiver descobrido. Agora, só um parênteses, realmente Lucas às vezes tem cara de Pedro. Não é? Ele dá fica uma melhor vontade. com o Lucas. dá uma vontade de chamar. Pedro, não. É Lucas. É verdade, dá uma vontade mesmo de chamar ele de Pedro, mas na verdade é Lucas. É isso aí que Caio falou. Vão passar pessoas por aqui que, de uma forma bem simples para você entender, essa pessoa que passar por aqui, seja o Dr. Jorge em específico, seja o Dr. Marcelo, seja o Caio, ou até mesmo o Lucas, vai estar aqui meio que emprestando a sua visão para você que está aí assistindo. Porque se a gente quer chegar mais longe, a gente consegue enxergar, mas quando a gente empresta a nossa visão, quando a gente pega a visão de outra pessoa, é muito bom. E o network é importante por isso. Então você pode fazer network aqui assistindo esse podcast, porque sozinho a gente consegue ir longe, sim, mas acompanhado a gente vai muito mais longe ainda. E muito mais rápido. E muito mais rápido. E acompanhado com pessoas que já foram lá e voltaram, então indo novamente, a gente consegue ir mais longe, mais rápido e mais direcionado. É como a gente ir para algum lugar. Por exemplo, a gente tá viajando daqui de Recife para Gravatá. Se eu nunca fui para lá, eu vou meio que eu não conheço a pista, eu vou com cuidado, eu não vou dirigindo muito rápido. Mas se eu vou com uma pessoa que vai e volta várias vezes, como o Dr. Jorge aqui, vai e volta várias vezes, eu consigo ir mais rápido e bem direcionado. Ele pode ter um atalho que eu não sei, ele conhece a pista de um jeito que eu não conheço, então eu vou até com mais segurança. Então, por isso que é importante estar acompanhando aqui o Why Podcast. E, antes do Dr. Jorge falar, eu já queria pedir para você, se você está gostando desse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve no canal da gente para acompanhar. Isso é a única coisa que você precisa fazer, é deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho também para não esquecer. Pode falar. Além disso, David, o que Caio estava falando, também viram pessoas que primeiro, antes de sentar aqui conosco, elas passaram pela nossa avaliação. São pessoas que têm credibilidade para sentar aqui. Quem está em casa vai perceber que quem senta aqui primeiro foi avalizado. É uma pessoa que realmente ela tem condições de passar algo que seja construtivo e direcionado e, principalmente, ela tem propósito. Ela tem o why dela para estar aqui sentando com a gente. Então, por mais que tenha sido citado Jorge, Marcelo, Caio, Lucas, David, virão muitas outras pessoas aqui que você vai se identificar, que tem uma história para contar, uma história de vida. E nem sempre essa história de vida vai ser uma história de sucesso, alcançou vários lugares e várias pessoas. Não. O que a gente quer trazer aqui para você são pessoas que têm o seu why, o seu propósito. E é com isso, eu acho que essa é a melhor ferramenta. Pessoas e conhecimento. E direcionamento, o que você falou. É chegar no ponto que você tem como meta, como alvo, mas chegar de maneira direcionada, maneira concreta e colocando o seu pé sempre no chão. A gente aqui não vai falar de coisas que fogem à nossa realidade. A gente vai falar daqui das nossas histórias e das histórias das pessoas que vão sentar aqui conosco. E aí é que essa empatia, essa sensibilidade é que vai fazer com que você em casa, você cresça. Que essa é a nossa meta aqui.
é fazer com que você alcance objetivos que você estruturou para 1 ano, 1 ano e meio, e de repente com 4, 5 meses, caramba, já cheguei. E qual é a minha próxima meta? Qual é o meu próximo direcionamento? É esse. Vamos junto. Vamos acompanhar isso. E o iPodcast, com toda essa categoria de pessoas abalizadas, com autoridades, né, que trarão para cá, a gente quer deixar também essa pitada de descontração, né, de uma linguagem leve, um clima agradável, né, e dentro dessa realidade eu queria até citar, por exemplo, o Tucaio foi fazer pessoas, ajudar pessoas tão longe. E da próxima vez, doutor Caio, por favor, me leva para o Rio de Janeiro também, que eu não conheço. Você vai fazer um grande favor para mim. Eu conheci uma cidade maravilhosa. Ficarei bastante feliz com a sua ajuda. É verdade. Leve todos nós. Fica aqui o convite para levar todos nós, que a gente vai ajudar as pessoas lá agora. Sim. É isso aí. Então, pessoal, mais uma vez eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E a gente aqui está encerrando esse primeiro podcast aqui que foi de apresentação, e você já pode sair daqui absorvendo um conteúdo. E a gente queria pedir muito obrigado por você estar aqui e pedir para que você acompanhe aí os próximos e compartilhe com seus amigos para estar conhecendo essa galera de peso que está aqui, que tem muito conhecimento para entregar a vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até mais.